CBN Imposto de Renda. Eu inicio o quadro desta sexta-feira com alerta da reportagem da Letícia Orlandi. Quase metade dos contribuintes aqui no Espírito Santo ainda não enviou a sua declaração. Faltando 15 dias para o fim do prazo de envio da declaração do imposto de renda, quase metade dos contribuintes do Espírito Santo ainda não repassaram as informações ao fisco. Segundo informações da Receita Federal, até às 18 horas desta quinta-feira, 471.806 declarações de contribuintes do Estado foram recebidas pelo fisco, o que representa 53,9% das 874.646 declarações esperadas em 2025. O último dia para fazer a declaração do imposto de renda é no dia 30 de maio. O prazo começou no dia 17 de março. Segundo informações da Receita, das declarações recebidas, 51% usaram o modelo pré-preenchido e 55% optaram pela forma simplificada. Dos envios feitos pelos contribuintes do Espírito Santo, 66,3% têm valores a restituir, 17,3% precisam pagar e de 16,4% não têm imposto. Deve declarar o imposto de renda quem teve R$ 33.878 em rendimentos tributáveis no ano base 2024. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2.800 ao mês precisa fazer a declaração. Confira mais informações sobre o assunto em agazeta.com.br. Reportagem Letícia Orlandi. E agora é a hora do Tira Dúvidas, viu? Aqui no estúdio conosco, como a gente faz todas as sextas-feiras, até a última sexta-feira do envio da declaração do imposto de renda, está o delegado adjunto da Receita Federal, auditor, Leonildo Soares Júnior, que já é um parceiro nosso aqui das sextas, né, Leonildo? Olá, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, conte sempre conosco. É ótimo aqui a gente comparecer e poder contar com o trabalho da imprensa aqui, muito importante, de esclarecer as dúvidas dos contribuintes e melhorar aí, digamos, o atendimento aos cidadãos, né? Aos contribuintes. E aí, durante a reportagem da Letícia, a gente até se olhava aqui e falava assim, meu Deus, ainda temos uma grande parcela da população se ajeitando para enviar. É assim todo ano? Exatamente, está dentro do ritmo normal, existe um quantitativo bastante significativo de contribuintes que deixam para declarar na última semana, até mesmo no último dia. Nós recomendamos que não façam isso, que antecipem, né? Para evitar aqui multas por atraso na entrega da declaração, evitar algum tipo de dor de cabeça, né? Nós recomendamos. Que no dia a internet da sua casa não está funcionando. Exatamente, né? Então há riscos, né? Então, para prevenir os riscos, a gente recomenda que os contribuintes procedam à sua declaração o mais rapidamente possível. Aproveitem agora, fim de semana agora, né? Nós teremos só mais 2 semanas pela frente. O tempo já está chegando, o prazo já está quase terminado, né? É isso aí. Bom, eu tenho algumas dúvidas que já foram enviadas ao longo da semana. E a primeira delas, Leonildo, é sobre compra e venda de imóveis. Como é que a gente coloca isso dentro da declaração de imposto de renda? Perfeito. Olha, ótima pergunta. Na verdade, são 2 perguntas. Compra de imóveis e venda de imóveis. São 2 coisas distintas. E pode acontecer de forma simultânea também, né? Podem acontecer de forma simultânea e, na maioria dos casos, são coisas separadas, né? São situações distintas. Bom, compra de imóveis. O valor que é declarado como bem imóvel, ele tem que ser declarado pelo custo de aquisição, pelo valor efetivamente desembolsado na venda, na compra. O valor que foi efetivamente desembolsado. Não é declarado pelo valor que ele de mercado, o valor de mercado, e sim pelo valor que ele é pago, pelo custo de aquisição. Então é simples, o imóvel ele tem que ser declarado pelo fluxo de caixa, pelo valor que eu efetivamente desembolsei. Quanto que entrou na conta dele? Quanto que a pessoa gastou para adquirir esse imóvel. O custo de aquisição do imóvel, o valor que ela efetivamente pagou para adquirir o imóvel. Então, nesse caso, por exemplo, se for um imóvel adquirido à vista, evidentemente entra o valor que ele pagou pela compra. Se for um imóvel adquirido parceladamente, entra no valor do imóvel o valor da parcela que foi paga até 31 de dezembro de cada ano. Entram também, por exemplo, no valor da compra de imóveis, os valores que foram eventualmente pagos de cartório, de imposto de transmissão, de TBI, eventualmente alguma comissão pela compra, né? Esses valores também entram no valor do custo de aquisição do imóvel.
o valor, uma dúvida que a pessoa tem bastante aqui é o valor do imóvel que é financiado. Eu comprei um apartamento de R$1 milhão, eu declaro esse apartamento por R$1 milhão, que foi o valor que eu comprei esse imóvel. Não, declara pelo valor que foi efetivamente pago pelo financiamento. Exemplo, o valor do imóvel que eu adquiri é R$1 milhão, mas no primeiro ano que eu adquiri esse imóvel, por exemplo, eu gastei do pagamento do financiamento, e eventualmente algum tipo de despesa cartorária, vamos supor que eu pague aí R$150 mil. Então, esse imóvel eu vou declarar por R$150 mil. No ano seguinte, eu paguei, por exemplo, mais 100 mil de financiamento. Então, eu vou declarar até 31 de dezembro do ano anterior 150 mil e até 31 de dezembro daquele ano 250 mil. Então, o imóvel... Exatamente. Atualiza pelo valor efetivamente pago. Entendido. E não pelo valor da valorização de mercado. Entendido. Então, ele é declarado pelo valor que foi efetivamente pago. Outra coisa é o valor da venda do imóvel. Quando o imóvel é vendido, ele fica sujeito a um imposto de renda chamado imposto de renda sobre ganho de capital. Ele fica sujeito a esse imposto. E esse imposto, ele é pago, ele é apurado e pago até o último dia seguinte ao da venda. Portanto, se esse imóvel foi vendido em 2024, vamos supor que esse imóvel tenha sido vendido em junho de 2024, o contribuinte ele deveria apurar e pagar o imposto sobre o ganho de capital que possa ter ocorrido até o último dia do mês seguinte, embora ele só seja declarado agora no imposto de renda de 2025, mas já deveria ter sido apurado e pago. E para apurar e pagar esse imposto, é muito fácil, o contribuinte ele baixa um programa chamado Ganho de Capital, que é muito simples, é fácil de ser preenchido, ele tem perguntas ali que vão conduzindo a pessoa ao valor que é efetivo aqui de eventual ganho de capital, de eventual imposto sobre o valor da venda. Esse ganho de capital é o valor de fato da venda menos o valor que ele tinha declarado no imposto de renda dele, do valor daquele bem. Exatamente. Aí sobre isso incide quanto? Bom, sobre esse valor incide uma alíquota de 15%. Só que essa alíquota, no final das contas, não é exatamente de 15%, porque dependendo não é 15% do valor, da diferença entre o valor da venda e do custo declarado. Porque a legislação ela tem uma série de vantagens fiscais de redução do ganho. Quanto mais antigo o imóvel, quanto mais antiga for a data de aquisição, maior é o valor da redução do ganho. Isso já está absolutamente tudo contemplado no aplicativo, no programa de ganho de capital. Basta o contribuinte ele entrar no ganho de capital, colocar a data de aquisição, eventualmente se esse valor foi pago parceladamente, também o programa ele abre lá os campos para ele colocar qual foi o valor pago a cada mês, e o programa ele já contempla todas as reduções de ganho, a alíquota é de 15%. Mas na prática acaba nunca sendo 15% da diferença entre o valor da venda e o valor do custo de aquisição. Existe uma redução de ganho. Leonildo, sobre isso acho que as pessoas devem se perguntar, né? Principalmente as pessoas que têm um imóvel mais antigo, elas não costumam fazer a atualização do valor daquele imóvel no próprio imposto de renda, passa ano, né? Mesmo que ele tenha passado por benfeitorias, a gente não faz essa atualização. Aí quando você vende ele 20 anos, 30 anos depois, a diferença daquilo que eu declaro para aquilo que efetivamente vale hoje no mercado e que eu possa fechar um bom negócio é enorme, não é? Exato. Exatamente. O imóvel, quando ele é muito antigo, normalmente ele tem um custo de aquisição bem menor do que o valor de mercado, mas ele tem que ser declarado pelo valor do custo de aquisição. Sim. Para compensar essa diferença de um ganho significativo por um valor nominal baixo, o valor de aquisição, né? O valor efetivamente pago pela aquisição, e o valor de venda, a legislação ela contempla o contribuinte com reduções de ganho, de modo que quanto mais antigo o imóvel, maior essa redução. Isso já está na legislação, e o programa de imposto de renda de ganho de capital, ele já tem lá os algoritmos internos lá, que basta o contribuinte colocar a data de aquisição e o valor pago, que ele calcula o ganho e a redução de ganho. Bom, então o imposto de renda é 15% do ganho. Só que essa alíquota acaba nunca sendo exatamente 15%, porque tem reduções, e essas reduções são mais significativas quanto mais antigo é o valor
a data de aquisição do imóvel. Uhum. E ainda há nesta janela a possibilidade de você comprar um outro imóvel, não tem? Acabei de fazer a venda do meu e posso usar essa diferença para comprar um novo imóvel? Exatamente. Neste caso, se o valor, o que eu estou vendendo for um imóvel residencial e o valor for aplicado na aquisição de um outro imóvel residencial, o próprio programa ele faz algumas perguntas ali, ele conduz o contribuinte a se beneficiar aqui de um diferimento, na verdade uma isenção, né? Caso o valor da venda de um imóvel residencial seja aplicado no prazo de 6 meses na aquisição de um outro imóvel residencial, há uma isenção, há um incentivo nesse sentido aí. Então o contribuinte não pagaria imposto nesse caso. Se o valor da venda de um imóvel residencial for aplicado no prazo de 6 meses na aquisição de um outro imóvel residencial. E você só pode ter um imóvel residencial no município? Ou mais de um imóvel residencial no município? Olha, o próprio programa ele tem todas essas perguntas, ele conduz o contribuinte a essa situação. Tem 2 tipos de situação. O primeiro é se eu não fiz uma venda de um imóvel, se eu vendi um imóvel residencial e nos últimos 5 anos eu não tive uma operação dessa mesma natureza e apliquei o valor da venda na aquisição de um outro imóvel residencial. Neste caso, há uma isenção para a aquisição de um outro imóvel. Existe uma outra situação também, é que eu tenho existe uma outra isenção, uma outra hipótese legal, é que é o único imóvel residencial que eu tenho, que eu vendi ele por um valor até R$440 mil, e não vendi outro imóvel nos últimos 5 anos. Outro imóvel residencial, e é o único que eu tenho. Então, existem 2 hipóteses de isenção. A primeira, olha, eu tenho 3 imóveis residenciais, mas não vendi nenhum nos últimos 5 anos. Se eu vender um imóvel residencial e aplicar o recurso na aquisição de outro imóvel, tem uma isenção. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que eu tenho um único imóvel residencial e eu vendi esse imóvel no valor até R$440 mil e eu não fiz nenhuma venda nos últimos 5 anos. Vamos para o repórter CBN, a gente continua respondendo as últimas perguntas. Estou de volta com o Imposto de Renda. Nesta sexta-feira, o nosso convidado é o delegado adjunto da Receita Federal, auditor fiscal Leonildo Soares Júnior. A gente já falou aqui sobre várias dúvidas de imóveis e eu vou chamando agora para o Jorge. O José Jorge me mandou a seguinte dúvida: empréstimo consignado INSS para adquirir veículo à vista. Como eu declaro no meu imposto de renda? Olá, o seguinte, na verdade, um empréstimo consignado para aquisição do imóvel, ele, na verdade, são 2 operações distintas. Tem um empréstimo consignado e a aquisição do veículo. São 2 operações distintas, porque o empréstimo consignado, ele não é um empréstimo que fica vinculado à operação de compra de veículos. Ele pode ter usado o recurso do empréstimo consignado para adquirir o veículo, mas não é uma operação vinculada. Então, são 2 situações distintas. O empréstimo, porque ele pode ter usado todo esse empréstimo para aquisição do imóvel, pode ter usado parte do empréstimo, enfim, não tem uma vinculação entre uma operação e outra. Ele declara, portanto, 2 operações distintas. Ele declara o valor do empréstimo consignado como dívida e ônus reais, pelo valor do saldo da dívida no final de cada ano, e declara o veículo pelo valor efetivamente pago no veículo a cada período de apuração, a cada ano, né? Então, ele vai declarar o veículo como bens e direitos pelo valor pago desse veículo, para esse veículo, até o final, até 31 de dezembro de cada ano, e vai declarar o empréstimo do INSS de consignação, né? Pelo valor do saldo da dívida no final de cada ano. E o Nilson gostaria de saber sobre consórcio. Comecei a pagar um consórcio e declaro também ele agora no imposto de renda? Perfeitamente. O consórcio, ele é declarado pelo valor efetivamente desembolsado pelo consórcio, é um direito, enquanto esse bem não for contemplado. Então, durante o período que o consórcio está sendo pago, está sendo feito o desembolso, esse valor é declarado no imposto de renda, declaração de bens, como bens e direitos, pelo valor efetivamente pago do consórcio. No momento em que esse bem ele é entregue, a pessoa é contemplada, o que acontece? Ele transfere o valor declarado do consórcio para o bem. Vamos supor que seja um consórcio de veículo. Então, até o momento que ele não foi contemplado, ele declara como bens e direitos a aquisição
o valor pago pelo consórcio. No momento em que ele recebe o bem, ele zera o valor declarado a título de consórcio e transfere todo esse saldo para o bem, no caso, o veículo, por exemplo. Leonardo, como eu declaro empréstimo com imóvel em garantia? Olha, aí sim é uma situação diferente. A situação anterior que nós falamos era uma consignação e ele usou parte desse recurso, ou todo o recurso da consignação, para adquirir um veículo. Um veículo. Eram duas operações distintas. Neste caso, não. Neste caso, é uma operação vinculada. É um financiamento para aquisição de um imóvel. Tem uma vinculação. Neste caso aí, o valor declarado, ele não vai declarar o valor da dívida, porque é um valor de um financiamento vinculado. Ele vai declarar apenas o valor efetivamente desembolsado para o pagamento desse financiamento como valor do imóvel que está sendo adquirido. E para finalizar aqui, o Paulo, eu sou MEI e também carteira assinada. Como eu declaro valores recebidos pelo MEI no meu imposto de renda, ele junta tudo ou o MEI separa? Não, o MEI é separado, né? E o valor recebido lá, eventualmente ele vai ter um prolabore, né? Ele declara os valores recebidos a título de pessoa física na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. O prolabore do MEI na declaração de imposto de renda da pessoa física. Exatamente. Junto com o que já está lá vindo da carteira assinada dele. Junto com os outros rendimentos que ele tenha, de trabalho assalariado, de aluguel, enfim, os demais rendimentos que ele eventualmente possua, né? Entendido. Queria te agradecer mais uma vez pela gentileza, viu? Agora é reta final, né? Reunir os documentos, sentar na frente do programa. Perfeitamente. E importante ressaltar que faltam apenas 2 semanas. Não percam o prazo, que é 30 de maio. Né? Sexta-feira, daqui a 2 semanas. Não percam o prazo, aproveitem esse fim de semana para botar em dia, né, e zerar as contas com o Leão. Leonildo, obrigada, viu? Obrigado, boa sexta para você. Conte sempre conosco. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Muito obrigada.